Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui gravar mais uma aula de Química Básica para vocês. E hoje a gente vai falar sobre Lei de Lavoisier, Lei de Proust e Princípio de Le Chatelier. Passando aqui primeiro para a Lei de Lavoisier, que tem esse ditado de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente vai entender um pouco melhor por que esse ditado surgiu junto com essa lei. A Lei de Lavoisier ela também pode ser chamada de Lei de Conservação das Massas e ela foi proposta por Lavoisier em 1789. Ela foi baseada em diversos experimentos que foram feitos com diversas reações químicas em sistemas fechados. Mais pra frente vocês vão entender o porquê da importância de ser em sistema fechado, porque essa lei só funciona se for em sistema fechado. O enunciado dessa lei diz que, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é exatamente igual à massa total dos produtos. Novamente aqui, em um sistema fechado, em um sistema aberto, isso não dá certo. Mais pra frente eu vou falar o porquê. Qual a importância dessa lei? Primeiro que essa lei ela foi fundamental para a gente conseguir ter a primeira discussão sobre os cálculos estequiométricos e, consequentemente, ela foi a base para o balanceamento de equações químicas. E vocês já devem ter escutado aí durante o ensino médio ou no começo da graduação que balanceamento de equação química é uma coisa extremamente fundamental quando a gente está falando de análise de reações químicas, análise de reagentes, análise de produtos. Não tem como você avaliar uma reação química que não está balanceada. Então, assim, um dos primeiros passos que você tem que fazer na resolução de qualquer exercício, de qualquer problema, de qualquer análise, é ver se a sua reação está balanceada. Além disso, essa lei ela também mostra que os átomos eles não desaparecem, como era acreditado anteriormente, e eles também não são criados. Eles apenas se reorganizam para formar novos compostos. E por que isso foi muito importante? Porque antigamente, muitos cientistas acreditavam que as coisas surgiam do nada, principalmente a vida. Então tinha uma grande discussão de que a vida surgia do nada, ou surgia de algumas poucas características, mas assim, depois que a ciência avançou, evoluiu muito, na verdade, a gente sabe que os átomos eles não podem ser criados assim do nada, assim como eles também não podem desaparecer do nada. Eles vão apenas se reorganizar para formar outros compostos diferentes. E foi aí que Lavoisier trouxe essa discussão que foi fundamental aí para o conhecimento científico. E aqui a diferença entre sistema aberto e sistema fechado. Por que Lavoisier fala que a lei dele só pode ocorrer em sistema fechado? Gente, quando eu tenho um sistema aberto, o meu sistema ele vai trocar matéria com o ambiente ao qual ele está envolvido ali. Então ele pode trocar matéria com ar, ele pode trocar matéria com a água, o ambiente que ele estiver. E isso, consequentemente, vai levar numa alteração da massa ali. Então, por exemplo, você tem um sistema aberto ali, um gelo derretendo. Vamos supor assim, bem básico mesmo. E aí o gelo está lá derretendo e no final eu tenho uma certa quantidade de água líquida. E aí eu vou pesar essa quantidade de água e eu vejo que a massa de água que eu tenho é menor do que a que eu tinha inicialmente ali com o gelo. Só que se ele está aberto num sistema assim, ao ar livre, a gente sabe que parte dessa água vai evaporar aí para a atmosfera, então realmente eu vou perder uma parte dessa massa e aí você pode falar, nossa, mas a lei de Lavoisier não está funcionando. Não, é porque a lei de Lavoisier ela só funciona quando o sistema é fechado, quando eu não vou ter uma troca de matéria com o meio ambiente. Isso sim foi o ideal para comprovar essa lei de Lavoisier e é a lei que a gente usa aí até hoje na química. Alguns exemplos de aplicação é a combustão da vela em um recipiente fechado, então você joga fogo ali numa vela num recipiente fechado, você vai ver que você não vai ter alteração da sua massa. Reações de neutralização de ácido-base, isso aqui, gente, a gente já tem uma aula aqui no canal sobre ácidos e bases. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa neutralização ou a esse conteúdo, por favor, assistam a aula lá, tá bem completinha para vocês. E também, por exemplo, na formação de precipitado entre reação de soluções. Então, por exemplo, eu tenho uma reação que no final eu vou ter um produto que tem um certo precipitado. Qual é a massa do meu precipitado? Como é que eu vou saber? Se essa reação estiver ocorrendo em um sistema fechado, eu consigo descobrir porque eu já tenho a massa dos reagentes antes. E como Lavoisier disse, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, se eu já sei a massa dos reagentes, eu vou conseguir saber a massa do meu precipitado por conta dessa lei. Vamos praticar um pouquinho, fazer um exercício para vocês entenderem um pouco melhor como é que isso é cobrado. Então tá, suponha que você está estudando a reatividade de metais alcalinos em água e para isso foram utilizados 15 gramas de potássio em 25 gramas de água, o que resultou em hidróxido de potássio e gás hidrogênio. Beleza.
qual será a massa do hidróxido de potássio, sabendo que 18 gramas de hidrogênio foram gerados. Antes de resolver qualquer problema, antes de começar a fazer conta, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escrever a reação química. Então vamos lá, eu estou reagindo potássio em água. O símbolo do potássio na tabela periódica a gente sabe que é o K, que está reagindo aqui com água, que é o H2O, e está formando hidróxido de potássio. A fórmula do hidróxido de potássio, para quem não sabe, é assim, é KOH. Vocês não precisam ter todas essas fórmulas decoradas. Com o passar do tempo, ao longo do curso, vocês vão decorando as fórmulas principais, mas inicialmente é super compreensível se vocês não tiverem decorado praticamente nenhuma fórmula. Isso é algo que a gente consegue ao longo do tempo, então não tem problema nenhum vocês pesquisarem para fazer esses exercícios. E também está formando gás hidrogênio. Beleza, escrevi a minha reação química. O que eu tenho que fazer agora? Balancear a minha reação. Porque, como eu disse anteriormente, não tem como você avaliar uma reação química se ela não estiver balanceada. Então, vamos lá. Aqui, eu vou colocar um 2 na frente da água. E aí, eu vou ter 4 hidrogênios sendo formados. Aqui, eu vou colocar outro 2 na frente, que aí eu tenho 4 hidrogênios, tenho 2 oxigênios sendo formados aqui, com 2 oxigênios. Potássio aqui eu tenho formação de 2, então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Vamos ver se a reação está realmente balanceada. Desse lado aqui, quantos átomos de potássio eu tenho? 2. Desse lado aqui eu tenho 2. Quantos de hidrogênio? 4. Desse lado aqui eu tenho 2. Lembrando que você multiplica aqui, né, gente? Eu vou ter 2 átomos de hidrogênio com mais 2, 4 também. Tá balanceada? Ok. De oxigênio, eu vou ter 2 aqui, novamente, lembrando, multiplica aqui. Eu vou ter 2 átomos de oxigênio e aqui também eu vou ter 2 átomos de oxigênio que também está balanceado. Beleza, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído, para a gente conseguir resolver a questão. Agora que a minha reação está balanceada, eu vou voltar no problema para conseguir entender o que ele está pedindo. Ele quer saber a massa do hidróxido de potássio. Desse carinha bem aqui. Sabendo que ele reagiu 15 gramas de potássio. Então, aqui reagiu 15 gramas de potássio. Com 25 gramas de água. 25 gramas de água. E teve a formação de 18 gramas de hidrogênio. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer para descobrir essa reação aqui? Pelo que Lavoisier disse, gente, a massa dos reagentes é exatamente igual à massa dos produtos. Qual é a massa dos meus reagentes? Eu vou ter 15 gramas mais 25 gramas, que tem que ser igual a... Isso aqui eu vou chamar de X, tá? Só porque a gente não sabe a massa do nosso hidróxido de potássio. Mais X gramas de hidróxido de potássio, mais 18 gramas de hidrogênio. Beleza, agora a gente vai resolver essa equação. Aqui eu vou ter 40 gramas, né, essa soma, que vai ser igual a X gramas mais os 18 gramas. Nossa, essa letra ficou horrível, mas tudo bem. Mais os 18 gramas. Passa aqui para o outro lado 18, subtraindo, eu vou ter que meu X vai ser igual a 22 gramas. Ou seja, a minha massa de hidróxido de potássio é de 22 gramas. Pela lei de Lavoisier, você consegue definir isso. Entenderam? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode voltar aí o vídeo, assistir com mais calma, perguntar também. A gente tem a apostila com exercício também, gabarito, para vocês conseguirem fazer isso com mais calma. Agora a gente vai passar aqui para a lei de Proust, que também é conhecida como lei das proporções definidas, ou também pode ser chamada de lei das proporções constantes. Então, qualquer um desses nomes que você identificar aí, lei de Proust, lei das proporções definidas, lei das proporções constantes, é tudo a mesma coisa. Ela foi proposta por Joseph Proust em 1799, um pouquinho depois de Lavoisier, e foi resultado de experimentos com substâncias puras. Isso aqui também é muito importante para essa lei. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Como, por exemplo, que ele utilizou muito óxidos metálicos. Beleza, o que diz a lei de Proust?
uma determinada substância composta é sempre formada pelos mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa, independentemente da sua origem ou modo de obtenção. Tá, beleza, que enunciado enorme de lei, o que isso significa? Significa basicamente que o composto químico, qualquer que seja esse composto químico, ele tem proporções fixas dos seus elementos constituintes. E aqui eu vou dar um exemplo bem básico, gente, que é o exemplo da água. O que a gente faz para formar água? A água ela é H2O, ela é formada por hidrogênio mais oxigênio, que reage e eu tenho a minha molécula de água. Novamente aí, balanceamento químico, que a gente coloca um 2. E aqui, ó, agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu tenho que pôr um 2 aqui na frente também. Equação química balanceada. Beleza, essa aqui é a minha equação para formar água. Qual é a massa dessa minha equação? A gente sabe que a massa aproximada do hidrogênio é de 1 grama. Tem todas as informações na tabela periódica mais básica que vocês pegarem, vocês já vão ter essas informações, viu? A massa aproximada do oxigênio é de 16 gramas. Beleza. Então aqui, gente, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu vou ter 4 gramas. Aqui eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter 32, né? 2 vezes 16, 32 gramas. E aqui que eu tenho 2 moléculas de água. Uma molécula de água eu vou ter 16 com mais 2 hidrogênios, 18. 2 moléculas eu vou ter 36 gramas de água. Beleza, isso aqui vocês concordam comigo que eu tenho uma proporção de 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio? Porque, ó, se você dividir 32 por 4, se você dividir 4 por 4, você vai ter 1 e você vai ter 8. Então, eu sempre vou ter essa proporção. Então, a água ela vai ser sempre formada por 8 gramas de oxigênio para cada 1 grama de hidrogênio. Eu sempre vou ter essa proporção de 8 para 1, independente de onde essa água vem. Independente se é uma água de torneira, se é uma água de chuva, de laboratório. Independente de onde essa água vem, você sempre vai ter essa proporção. E isso é garantido pela lei de Proust. Foi isso que ele quis dizer quando ele fala que uma determinada substância composta sempre vai ser formada pelos mesmos elementos. Então, a água ela sempre vai ser formada por oxigênio e por hidrogênio, que vão ser combinadas na mesma proporção em massa. Então, sempre vão ser combinadas nessa proporção de 8 para 1, independente de onde essa água venha. Beleza, então, qual a importância dessa lei? Ela vai ajudar a distinguir as substâncias puras de misturas. Por que ela ajuda a distinguir essas substâncias puras de misturas? Porque ele fala que uma substância pura sempre vai ter a mesma proporção dos seus elementos. Na mistura, não. Na mistura eu não vou ter a mesma proporção porque eu vou ter uma mistura de diversos elementos diferentes. Então eu não vou ter essa lei sendo garantida. É por isso que aqui no começo eu falei que os resultados dessa lei foram feitos a partir de experimentos com substâncias puras, porque na substância pura é que eu vou ter sim essa combinação na mesma proporção em massa. Na mistura eu não posso assegurar que isso aconteça, justamente porque eu vou ter diversos elementos aí misturados e reagindo e formando outros elementos, então eu não posso assegurar que a proporção de massa seja igual. Além disso, essa lei ela também é um dos fundamentos para a teoria atômica de Dalton. Novamente aqui, gente, a gente já tem uma aula aqui no canal sobre modelos atômicos, então qualquer dúvida que vocês tiverem com o modelo atômico de Dalton, Rutherford, Bohr, vocês podem entrar lá e assistir. Essa lei ela também garante a regularidade na composição dos compostos. Obviamente, se eu sempre sei que a proporção de determinado composto é a mesma, independente de onde esse composto, essa substância venha, eu vou garantir uma regularidade muito maior, eu vou saber muito mais facilmente do que ele é formado, qual proporção de massa eu tenho ali dentro. E aqui a diferença entre substâncias puras e substâncias compostas, e misturas, perdão. A substância pura, ela vai ter uma composição constante. Tá? Então, eu sempre vou ter aqueles mesmos elementos, naquela mesma proporção, formando exatamente as mesmas coisas e reagindo exatamente da mesma forma nos critérios termodinâmicos. Então, pressão, temperatura, o ponto de fusão deles é constante, o ponto de ebulição é constante. Já na mistura, eu vou ter proporções variáveis. Eu não vou ter essa regularidade aqui. Eu vou ter proporções variáveis e, por conta disso, eu não vou ter parâmetros bem definidos. Então, por exemplo, eu posso ter variação no meu ponto de ebulição, posso ter variação no meu ponto de fusão. Então, é por isso que a lei de Proust ela não se aplica a misturas, tá? Aqui mais um exercício para a gente praticar.
Vamos lá. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Já deixa eu marcar isso aqui para a gente já ficar evidente. Formando aqui amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagirem com hidrogênio suficiente para completar a reação? Novamente, primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a reação. Eu vou estar reagindo nitrogênio, que vai estar reagindo com hidrogênio, formando amônia. A fórmula da amônia, gente, é NH3. Escrevi minha reação, tenho aqui os compostos que estão reagindo, os compostos que estão sendo formados. Agora vamos balancear a minha equação química. Aqui na frente eu vou colocar um 2, e agora eu vou ter 6 hidrogênios, então aqui eu tenho que colocar um 3. Eu tenho exatamente a mesma quantidade de nitrogênio de um lado e do outro. Reação química balanceada, fácil, rápido. Vamos lá. Agora, eu tenho 28 gramas de nitrogênio. Aqui. 28 gramas. Reagindo com 6 gramas de hidrogênio, formando um número X de amônia. Então, qual é a massa da minha amônia? Para descobrir isso aqui, gente, tem um jeito muito simples. Por quê? A minha equação não está balanceada, ela não está certinha. Então, se eu tenho sempre isso aqui nas mesmas proporções acontecendo, a minha massa ela também vai estar na proporção constante. A massa do hidrogênio, a gente já falou no último exercício, que ela é aproximadamente 1 grama. A massa do meu nitrogênio é aproximadamente 14 gramas, tá? Qual é a massa dessa minha molécula? 14 com mais 3, eu vou ter 17, vezes 2, eu vou ter 34 gramas. Beleza, é isso aqui que está reagindo. Ele quer saber qual será a massa em gramas de amônia quando 140 gramas de nitrogênio, 140 gramas, reagirem com hidrogênio suficiente para completar a reação. Então, aqui eu vou ter um número Y de hidrogênio, formando uma quantidade X de amônia. Vamos resolver primeiro, vamos saber primeiro qual é a quantidade de hidrogênio que a gente vai ter. Para isso, gente, basicamente é uma regra de 3. Quando eu tenho 28 gramas de nitrogênio, eu vou estar reagindo junto com 6 gramas. Quando eu tenho 140, eu vou estar reagindo com Y, em que Y é essa minha massa de hidrogênio aí. Fazendo essa conta aqui, a gente tem que o Y, ele vai ser igual, aí você faz, né, gente, 6 vezes 140 dividido por 28, a regra de 3 básica. Você vai ter que essa quantidade de hidrogênio é igual a 30 gramas de H2. Beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa para saber a massa da amônia. Então, eu vou ter, novamente, 28 gramas de nitrogênio, que formam 34 gramas de amônia. A gente viu isso pela nossa reação aqui em cima. Quanto que eu vou ter quando eu tiver 140 gramas, que vai formar X? Fazendo essa conta novamente, a gente tem que o X ele é igual a 170 gramas de amônia. E é isso, basicamente, você consegue descobrir assim, pelas proporções definidas, as proporções constantes, como que é a massa dos seus produtos ou dos seus reagentes. Agora a gente vai passar para o último tópico dessa aula, que é o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio em resposta a perturbações. Vamos lá. O princípio de Le Chatelier, ele foi proposto por Chatelier em 1884. E ele relaciona o comportamento de sistemas em equilíbrio químico, o que permite prever como um sistema ele reage a certas mudanças que podem acontecer durante a sua reação. O que diz esse princípio? Quando o sistema em equilíbrio, isso aqui é importante, é submetido a uma perturbação externa, ele tende a se ajustar para minimizar essa perturbação e restabelecer um novo equilíbrio. O que isso significa? Basicamente, eu tenho uma reação química
E aí algum fator externo vai lá e afeta a minha reação, esse meu sistema é submetido a alguma perturbação e fica todo bagunçado. O meu sistema, ele vai se reorganizar de uma forma para minimizar essa minha perturbação e restabelecer um novo equilíbrio, porque a natureza ela sempre vai buscar um certo equilíbrio. Então, se eu tenho um sistema que está ali caótico, bagunçado, ele vai se reorganizar de alguma forma para conseguir estabelecer um novo equilíbrio, diferente do que ele tinha antes, porque eu não consegui estabelecer o mesmo equilíbrio, porque eu tive essa perturbação, então eu vou ter que criar um novo equilíbrio para essa minha reação. Quais são as perturbações que podem gerar esse deslocamento do meu equilíbrio, que é o que a gente vai falar muito aqui? Primeiro, variação de concentração, de temperatura e de pressão. São os únicos 3 fatores que vão deslocar o equilíbrio. Isso é muito importante, porque tem muitas pegadinhas em questão de prova com isso. Os únicos fatores que vão deslocar o seu equilíbrio são concentração, temperatura e pressão. Como que a concentração desloca o meu equilíbrio? Eu tenho aqui reagentes formando um certo produto. Opa, detalhe aqui também. Gente, quando é uma reação em equilíbrio químico, significa que eu tenho um reagente que forma um produto, só que esse meu produto ele vai formar reagente também, ele é representado assim, viu? Por uma setinha com os 2 lados da seta. Então, uma hora o meu produto é produto, outra hora o produto é reagente, e é por isso que a gente geralmente fala que o equilíbrio ele se desloca ou para a direita ou para a esquerda. Muito raramente você vai falar, o equilíbrio se desloca para o lado dos produtos, o equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes, porque justamente por conta desse equilíbrio, você tem uma hora os produtos sendo reagente, uma hora eles sendo produtos. Então, cuidado com esse mix de palavras aí para vocês não ficarem confundidos. Tá, quando eu aumento a concentração de um reagente, tá, vamos supor que eu aumentei a concentração. Se eu tenho mais reagente na minha reação, vocês concordam comigo que eu vou ter a formação de mais produtos também? Então, consequentemente, o meu equilíbrio ele vai se deslocar para cá, para o lado dos meus produtos. E a mesma coisa acontece se eu aumento a concentração do meu produto. Porque se eu aumento a concentração do meu produto, eu tenho que ter mais reagente. Então, uma hora o meu produto ele vai ser reagente, ele vai estar formando mais do outro lado também. Então, o meu equilíbrio ele vai ser deslocado para cá. E o mesmo acontece na diminuição, tá, gente? Então, você tem aqui formação aqui. De novo, vamos lá. Só que dessa vez eu vou diminuir. Se eu diminuo a concentração de um reagente, beleza, eu ainda tenho a mesma concentração de produto, só que eu diminui minha concentração de reagente. Você concorda comigo que eu preciso mudar isso? Eu preciso que o meu equilíbrio ele se desloque para o lado dos reagentes, já que foi aqui que eu perdi matéria, foi aqui que eu perdi massa. A mesma coisa acontece com os produtos. Se eu diminuo a quantidade de produto, eu vou ter que deslocar o meu equilíbrio para cá, porque é como se tivesse um buraco vazio. Então, eu preciso deslocar o meu equilíbrio para o lado que está faltando, ou sobrando aí, vice-versa. Variação de temperatura. A variação de temperatura você vai falar quando você estiver tratando de uma reação exotérmica ou endotérmica. Ou seja, uma reação que ou libera calor ou absorve calor. Isso, geralmente, quando o exercício ele coloca uma questão de variação de temperatura e deslocamento de equilíbrio, ele já fala para você se a reação é exotérmica ou endotérmica, tá? Geralmente os exercícios já falam, os professores já deixam isso aí pré-estabelecido. O que acontece? Se a minha reação é exotérmica, se ela está liberando calor à medida que forma os produtos, o aumento da temperatura vai favorecer os meus reagentes, porque ela está liberando mais calor à medida que eu estou formando o produto. Então, se eu aumento a temperatura, não vai afetar em nada os meus produtos, mas vai afetar os meus reagentes. Então, eu tenho um equilíbrio deslocado para cá. Agora, se eu tenho uma reação endotérmica, então eu tenho reagente com produto. Se a minha reação é endotérmica, ou seja, ela absorve calor, à medida que a reação está acontecendo, que está formando o produto, eu tenho absorção de calor para a geração desses produtos, quando eu aumento a minha temperatura, eu vou estar favorecendo os meus produtos. Por quê? Se a minha reação está absorvendo calor, vocês concordam comigo que quanto mais temperatura eu der, quanto mais calor eu der, melhor vai ser para ela formar os produtos? Então é por isso que o equilíbrio ele vai ser deslocado para o lado dos produtos. Variação de pressão, isso aqui é um ponto muito importante. A variação de pressão, eu só vou falar de deslocamento de equilíbrio quando eu tiver gases. Quando eu tiver reação envolvendo sistemas gasosos. Por quê? Eu tenho um sólido. E beleza, eu tenho partículas num sólido, só que vocês concordam comigo que as partículas estão muito juntinhas? Então, o efeito da pressão nesse sólido, ele não é tão grande assim.
Isso acontece também nos líquidos. Eu tenho umas partículas que estão um pouco mais espaçadas, mas elas também estão ali num sistema mais justo. Só que agora nos gases eu tenho uma partícula aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, espaçadas. Então o efeito da pressão nesse sistema vai ser muito mais significativo do que o efeito da pressão em sólidos e líquidos. E é por isso que a gente vai ter essa capacidade de deslocamento do equilíbrio somente em gases. E o que acontece? Eu tenho aqui, de novo, vamos lá, reage, produto aqui, beleza. Eu vou olhar agora o número de mols gasosos. Então, eu tenho que olhar na minha reação em qual lado da minha reação eu tenho o maior número de mols gasosos. Eu vou falar de um exemplo mais pra frente, isso vai ficar um pouco mais claro. Porque quando eu aumento a pressão, o equilíbrio ele vai ser deslocado para o lado de menor número de mols. Então, vamos supor que aqui eu tenho 3 mols gasosos e aqui eu tenho 5. Beleza. E aí eu aumentei a pressão do meu sistema. Se eu aumento a minha pressão, o meu equilíbrio ele vai ser deslocado para o lado de menor número de mols gasosos. Então eu vou ter um deslocamento do equilíbrio para cá. Da mesma forma, se eu diminuo a minha pressão, eu vou estar favorecendo o meu lado com o maior número de mols gasosos. Que no caso é aqui, as moléculas vão estar se movendo mais livremente. Então eu vou ter um equilíbrio deslocado para cá. Então sempre lembrem de contar quantos mols gasosos você tem na reação química antes de começar a resolver qualquer exercício sobre equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio com variação de pressão. Aqui eu trouxe um ponto muito importante, que é a adição de catalisador. E por quê? Porque isso é uma pegadinha que cai muito nas provas, gente. Catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico, tá? O equilíbrio químico ele só é deslocado pelos 3 fatores que eu já disse anteriormente: concentração, temperatura e pressão. A adição de um catalisador vai apenas diminuir a sua energia de ativação, o que vai consequentemente acelerar a sua reação para que ela atinja esse equilíbrio mais rapidamente. Mas atingir o equilíbrio mais rapidamente não significa deslocamento do equilíbrio, tá? Então a adição de catalisador não desloca o equilíbrio, apenas acelera a sua reação. Isso é algo que tem que ficar bem claro para vocês, então prestem bastante atenção nesse ponto aqui. E agora um exercício aqui para a gente praticar. Um sistema em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio quando todas as suas propriedades são as mesmas em todos os seus pontos e não variam com o tempo. Nossa, olha que definição bonita. Olha que definição bonita. Eu vou até marcar isso aqui. Se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês, definição do equilíbrio químico, é essa aqui, gente. Essa belezura bem aqui, ó. Um sistema está em equilíbrio quando todas as suas propriedades são as mesmas em todos os seus pontos e não variam com o tempo. Beleza. Em relação ao equilíbrio químico dessa reação que eu já coloquei aqui embaixo para vocês, pode-se afirmar que, aí a gente tem as alternativas. Primeira coisa, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui significa que é gás, tá? G de gás. Então eu tenho alguns mols gasosos. Quantos mols gasosos? Desse lado da minha reação, eu tenho, 3 aqui com 2, 6, 8. 8 mols de gás. E desse lado aqui da minha reação, eu tenho 3, 6, 8 também. 8 mols de gás. Ai, meu Deus, Bárbara, eu tenho a mesma quantidade de mols gasosos dos dois lados. Como é que eu vou fazer? Isso significa que nessa reação, onde o número de mols é igual dos dois lados, você não vai ter o deslocamento de equilíbrio químico por pressão, porque você não tem uma diferença de mols gasosos dos dois lados da equação. Então, você não vai ter o deslocamento por pressão aqui, tá? Então, assim, já deixa isso bem claro na mente de vocês. Por isso que antes de começar a fazer qualquer exercício de deslocamento de equilíbrio, verifiquem quantos mols gasosos você tem de cada lado da sua equação. Agora vamos avaliar as nossas alternativas. Se eu diminuir a quantidade de amônia, NH3, aqui é minha amônia, o equilíbrio ele vai ser deslocado para a direita. Beleza, eu diminuí a minha quantidade de amônia. Eu vou ter meu equilíbrio deslocando para qual lado? Lembrando que a direita é esse lado aqui. Se eu diminuo a concentração, eu vou ter ela deslocando para o lado dos produtos. Então, realmente, eu vou ter o equilíbrio deslocando para a direita. Ok. Se eu aumento a quantidade de H2, aqui meu H2, o equilíbrio se desloca para a direita. Novamente, eu estou aumentando a quantidade de reagentes. Eu estou aumentando a quantidade de reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos produtos. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita mesmo. Verdadeiro também. Se eu diminuo a quantidade de N2, estou diminuindo aqui, diminuindo a quantidade de N2, o equilíbrio se desloca para a esquerda.
Se eu estou diminuindo a quantidade de reagente, meu equilíbrio vai ser deslocado para os reagentes. Então, realmente, o equilíbrio ele vai estar se deslocando para a esquerda. Essa aqui também está verdadeira. Aumentando ou diminuindo as quantidades das espécies químicas dessa equação, o equilíbrio não se altera. Errado, né, gente? Isso aqui, pelo amor de Deus, era o mesmo que não ter assistido nenhuma aula. Então, aí as alternativas verdadeiras, letra A, B e C, estão certíssimas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, volta no vídeo, dá uma lida na apostila que a gente disponibiliza para vocês. Espero que vocês consigam entender esse assunto com bastante clareza. Tchauzinho!